Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale. Após o pregão desta sexta-feira, dia 28 de janeiro, faltando apenas um pregão para completar o mês de janeiro, que vai ser na segunda-feira, temos Ibov com queda no mês de janeiro de 3,76%. No mês de novembro de 2010, o índice foi lá testar a região do topo histórico de 72.592 até os 73.920. É uma faixa de resistência do topo, isso olhando para um gráfico mensal. Perdeu força em novembro, fez uma nova tentativa de voltar a fechar aí acima dos 70 mil pontos no mês de dezembro, não conseguiu, e agora no mês de janeiro também não vai conseguindo ficar acima dos 70 mil pontos. Está sendo difícil para o Ibovespa, no seu histórico, aqui ficar acima de 70 mil pontos, como a gente pode ver. Aqui fechou acima e voltou para baixo no mês seguinte, fecha acima, volta para baixo, fecha acima, já volta para baixo. Então está com certa dificuldade de ficar mais do que um mês acima aí dos 70 mil pontos. Nesse momento testa um suporte no gráfico mensal, suporte da média móvel em 66 mil pontos. Olhando para o gráfico semanal, temos o Ibovespa fechando a semana com queda de 3,52%. e abaixo dos 66.947 pontos, com isso confirmando topos e fundos descendentes, pivô de baixa no gráfico semanal do Ibovespa, apontando para uma tendência de baixa para o Ibov, o que é algo realmente negativo em termos de curto e médio prazo. E se a gente fosse projetar o Fibonacci aí numa queda para o Ibovespa, a projeção ficaria na faixa 63 mil, por volta de 63.175 pontos. Depois do valor que o Ibov está agora, que é o valor de 66.697 pontos, próximos suportes aqui no gráfico semanal 65.585 e depois a mínima desse fundo em 63.803 pontos. Olhando para o gráfico diário, a sexta-feira fechou mais um dia de baixa, 1,99%. Eu mesmo tinha expectativa que o Ibov poderia até testar esse suporte dos 67.263 até essa mínima, mas se recuperar, ter um candle mais de reversão, não fechar abaixo desse patamar. Essa era a minha expectativa. A minha expectativa continua sendo de repique de alta para o Ibovespa na próxima semana, sim. Se a gente for pegar aqui o Ibovespa no clímax do Ibov, pegar o clímax do Ibovespa, olha, observe onde está, um nível mais baixo dos últimos 6 meses. Isso significa que em termos de curto prazo a gente pode manter essa tendência aí de buscar valores mais baixos, como aquele suposto que eu comentei do gráfico semanal. A laje do Ibovespa, já perdeu fundo, aqui também o Ibov perdeu fundo, então está coerente, a laje já está buscando um fundo aqui, um fundo antigo que foi lá de agosto, setembro de 2010, onde o Ibovespa estava por volta dos 63 mil pontos. Então é aquela região que eu falei de chegar nos 65 até os 63 mil pontos. O Ibov pode buscar esse patamar, visto que a laje já está nessa região. Além do clímax do Ibovespa na região sobrevendida, a gente tem consumo no clímax lá embaixo mesmo, muito abaixo de 70%, muito abaixo dos últimos 6 meses. Então, com toda a chance de trazer repique de alta nos próximos 2 pregões. Segunda ou terça-feira aconteceu algum repique de alta. Financeiro também, clímax lá embaixo, níveis mais baixos que já aconteceu nos últimos 6 meses. E imobiliário gerando divergência de alta. Então nós temos uma chance muito boa de acontecer esse repique de alta no Ibovespa. Pegando até o setor aqui siderúrgico, que a gente não tem um índice específico, também está com clímax aqui embaixo, clímax em nível muito baixo, tanto aqui o diário como também com a média móvel de 5 períodos. Então, boa chance de repique de alta para o Ibovespa. Quem comprometeu um pouco a alta, a uma recuperação hoje do Ibov, foi o Dow Jones, e pode atrapalhar um pouco na próxima semana, mas acredito mesmo assim que mesmo o Dow Jones caindo, acredito que o Ibovespa pode, da mesma forma que estava descolado quando o Dow Jones estava subindo e o Ibovespa caindo, a gente pode também ter um descolamento, o Dow Jones ter uma queda e o Ibovespa fechar em alta no pregão da próxima semana. Dow Jones gerou uma queda na semana, 0,41% de baixa, gerou uma estrela cadente, padrão de reversão dos candles, aumentando a chance de queda. Fechamento da próxima semana abaixo da mínima dessa, 11.803, aumentará a chance de realização mais forte para
o Dow Jones, que seria um movimento de baixa mais acentuado do Dow Jones. Observe que no gráfico diário o Dow Jones queda de 1,39%, um mega topo depois de vários dojis. Eu já vinha comentando esses dojis aqui na região dos 12 mil pontos, sem conseguir fechar acima dos 12 mil pontos. Grande queda, fechamento abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, primeiro suporte. Agora suporte mesmo para o Dow Jones, a gente pode traçar um suporte aqui em 11.742 pontos até 11.673, uma faixa de suporte que o Dow Jones deve buscar no decorrer da próxima semana, no meu ponto de vista. Olhando agora para fluxo de capital estrangeiro, um pequeno alívio, né? O Ibovespa teve uma forte queda aqui no dia 26, no retorno do feriado. Já houve uma entrada dos estrangeiros nessa região. Tá? Então já houve uma entrada dos estrangeiros nessa região. Lembrando que dia 16 no Ibovespa, dia 26 no Ibovespa, foi esse dia que houve uma entrada dos estrangeiros nessa região. Não significa dizer que eles estão comprando mais que vendendo nessa região. Vamos aguardar os dados aí da BMF Bovespa, que ocorrerão aí na segunda e terça-feira. Agora olhando para a Petrobras, Petrobras terminou o dia em queda de 0,74%, fechando abaixo dos 26,71, enquanto não voltar a fechar acima dos 27,08, que seria um sinal de alta para essa ação, até com objetivo ali na faixa dos 27,59, essa ação tem uma probabilidade maior de chegar aos 26,09, conforme eu vinha comentando. Se fechasse abaixo de 26,71, fechou em 26,67, há uma chance maior de fechar esse gap aqui em 26,09. Chegou próximo dessa região. Só reverte essa expectativa se fechar um pregão na próxima semana acima de 27,08. Voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos e gerar um fundo no gráfico diário. No gráfico semanal, a ação fechou em queda de 1,4%, ponto positivo, se segurou acima da média. Então agora o objetivo é se manter acima da média. Se fechar a próxima semana abaixo dos 26,58, abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, já começa a trazer um aspecto negativo novamente para a ação em termos de curto a médio prazo. Voltando aqui a falar agora da Vale 5, pegando aqui a Vale 5, a gente tem a Vale 5 com um pregão em queda de 2,02%. Já tinha dado um sinal de baixa no pregão anterior, média móvel aqui sustentou o fechamento de ontem, mas não conseguiu sustentar o de hoje. Perdeu um gap aqui de alta em 51,48 e deixou agora uma resistência de um fundinho que ela montou aqui em 51,62. Então temos um fundo em 51,62, seria a primeira resistência dessa ação para a próxima semana. Gera um movimento, uma perspectiva de recuperação para buscar de novo 52,64 a 53,41 se fechar um pregão na próxima semana, principalmente acima de 52,10, principalmente acima de R$ 52,10. Enquanto também isso não acontecer, a perspectiva para esse papel é de teste dos R$ 50 até um gap aqui que ela tem em R$ 49,78, tá? Um gap de 1 centavo, tem um gap aqui de 49,78, então abre chance de chegar nessa região de suporte. Na semana a ação fechou em queda de 2,78%, engolfo de baixa, sinal de baixa, confirmando também a estrela cadente e abrindo espaço, desculpem, e abrindo espaço para que essa ação venha buscar os R$ 50, número redondo, até a média móvel exponencial em R$ 49,67. Tá? Então o que reverte essa expectativa é o que eu comentei no gráfico diário. Formar um fundo no gráfico diário, principalmente fechando acima dos R$ 52,10. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.